Boa tarde a todos, muito axé, muita positividade nesse dia de hoje. Pois então, ontem a gente começou a conversar, falamos um pouco sobre Oxalá, né? Então, só para a gente meio que introduzir o assunto de hoje, relembrar o que a gente falou ontem, Oxalá é o orixá que está associado à fé. Oxalá está associado à religiosidade, no acreditar que as coisas vão acontecer, né? Uma vez um preto velho, eu não me recordo qual agora, mas ele me explicou o que seria a fé. A fé é quando, e aí ele falou o seguinte, a fé é quando você está em cima de um muro e você não sabe a altura que você está e você não sabe quão longe o chão é e o que tem lá embaixo, mas a sua fé faz com que você pule o muro acreditando que Deus vai estar lá, acreditando que você vai colocar o pé no chão. Então a fé está bem sustentada nesse fato de acreditar, em saber que as coisas vão dar certo, em colocar positividade naquilo que você quer para sua vida. Então, a gente falou ontem que Oxalá é o orixá passivo e radiador da fé. Só para a gente relembrar também, ser passivo e ser irradiador quer dizer que na sua essência natural, ou seja, só por existir, Oxalá está lá paradinho, sem fazer nada, e ele está irradiando. Voltamos agora. Eu acho que deu um problema, por causa da rede está muito pesada, mas vamos lá. Oxalá, só por estar ali, quietinho, paradinho, né? Ele vai irradiar a fé divina. Então, ele é um orixá passivo por causa disso. Ele não faz nada. Ele só por existir, ele traz fé para as nossas vidas. Mas, como na Umbanda Sagrada, a gente tem o claro entendimento de que nós buscamos constantemente o equilíbrio, então tudo na nossa vida precisa de equilíbrio, inclusive a fé. Então a fé exagerada também faz mal. Da mesma maneira que se você pensa num relacionamento que a pessoa muito ama demais, aquele relacionamento se torna abusivo. A fé também em excesso faz mal. Então hoje a gente vai conversar sobre o outro lado, né? O outro orixá que trabalha na retirada dos excessos da fé, que é Logunã. Então Logunã é um orixá, vamos falar assim, que ainda é pouco cultuado, porque ele veio principalmente da Umbanda Sagrada, né? Então, muitos cultos, muitas doutrinas ainda não aceitam a existência desse orixá, mas nós que somos da Umbanda Sagrada, a gente acredita que ela existe sim e tem fundamento. Claro que se você for em outra casa, outra doutrina, pode ser que esse orixá não seja reconhecido, pode ser que algumas culturas reconheçam esse orixá como sendo Yansan, ou até outros mesmo. Mas Logunã, na Umbanda Sagrada, ela atua primordialmente na fé, junto com Oxalá. E ela atua como orixá ativo. Igual eu falei, né? Oxalá, só por estar ali, paradinho, quietinho, ele irradia, né, a fé divina para toda a criação. Aí, ao lado de Oxalá, estaria Logunã. Logunã é o orixá que vai retirar todos os excessos de fé que vêm de Oxalá. Então, Logunã é um orixá ativo, do lado de Oxalá, que é um orixá passivo. O que isso quer dizer? Oxalá não precisa fazer nada para irradiar fé, e Logunã, como é ativa, precisa fazer alguma coisa para que a fé em excesso seja retirada. Certo? É a mesma coisa da gente pensar de uma árvore crescendo. Se a gente não for lá e podando as galhas e tudo mais, recolhendo as folhas, fica sujo, fica em excesso, atrapalha o desenvolvimento da árvore. A mesma coisa o Logunã faz. Então, o Logunã atua para a Umbanda Sagrada nos excessos de fé, na fé demais. Então, por exemplo, às vezes a falta de fé
A gente também reza para Logunã, a gente não reza só para Oxalá, certo? Outra coisa de extrema importância sobre Logunã é que Logunã é o orixá do tempo, mas não é o tempo atmosférico, não é o tempo clima, não é o tempo chuvoso, o tempo ensolarado, é o tempo natural das coisas. Porque também não é o tempo do relógio, é isso que é às vezes a confusão e que muitos cultos não aceitam o Logunã, porque na verdade associa esse tempo clima com Yansan e às vezes se associa tempo cronológico, o tempo das coisas acontecerem, com Iroko, em algumas culturas principalmente no candomblé. Mas Logunã, ela atua no tempo natural das coisas, não é o tempo de relógio ou o tempo de atmosfera, chuva, sol, blá, blá, blá. Ela atua no tempo das coisas. A melhor maneira de compreender o que seria esse tempo, eu também aprendi com o Preto Velho, olha só. E eu aprendi, o Preto Velho falava assim, que Logunã, ela atua no tempo igual o tempo, as coisas atuam numa semente. E aí o Preto Velho falava assim, filho, você planta 10 sementinhas diferentes. As 10 sementinhas da mesma planta nascem na mesma hora, no mesmo dia? Não. Se a gente faz uma plantação de coisas iguais, cada semente vai germinar no momento, às vezes a semente não germina. Isso é o tempo para que as coisas aconteçam. Isso que é o tempo de Logunã. Não é tempo de relógio, não é tempo climático. É tempo para as coisas acontecerem. Nem toda semente germina no mesmo tempo. E mesmo assim, uma sementes diversas de uma mesma planta, cada um vai germinar de uma maneira. Às vezes uma germina mais rápido, às vezes a terra está mais bem preparada, às vezes a terra não está muito bem aguada, às vezes não pega sol o suficiente. Então, Logunã atua nessa cronologia que nossa vida tem. É mais ou menos o mesmo tempo que rege a nossa vida. Por exemplo, se você tem 18 anos de idade, no dia que você faz 19, a sua vida não muda da água para o vinho, né? Existe um crescimento associado ao nosso crescimento pessoal, físico, que não está relacionado diretamente a um relógio passando tempo, a um calendário. As coisas mudam e evoluem sem a gente ver. Com isso, falando de Logunã, falando da questão do tempo, falando em questão da fé, hoje a gente vê a imagem de Logunã, é uma imagem muito difícil da gente ver por aí ainda, justamente porque ela é um orixá pouco cultuado, igual eu falei. Mas duas coisas de extrema importância para a gente observar na imagem de Logunã, que ela sempre vai carregar, é a espada e essa fita aspiralada, certo? O aspiral. O aspiral é símbolo de Logunã. Igual a pomba branca, que representa a paz, a fé, a religiosidade de Oxalá, né? Igual o Opa Chorô, que eu mostrei ontem. O aspiral também é a representação de Logunã. E é uma espiral que representa justamente o tempo, a cronologia das coisas. E o mais interessante dessa imagem de Logunã, que eu particularmente gosto muito, é a posição com que ela usa a espada. Diferente, por exemplo, de algumas imagens de Ansan, algumas imagens de Obá, que as espadas são empunhadas num sentido agressivo, certo? Obá é guerreira, então ela usa uma espada para atacar. Agora o Logunã não. Logunã, ela coloca sua espada em descanso, justamente porque ela não guerreia. Ela, na Umbanda Sagrada, é uma Iabá por ser uma mulher, né? Mas ela não é uma Iabá guerreira igual Yansan, igual Obá, certo? Ela espera. Por isso que ela fica com a espada paradinha. Ela sabe exatamente o momento em que ela vai trabalhar, o momento que ela vai ser ativa. E o oposto, não sei se vocês lembram da imagem que eu mostrei ontem, de Oxaguian, que é uma das irradiações de Oxalá. Oxaguian, ele é ativo com a espada feroz, né? Agora Logunã não. Logunã, ela coloca a espada bonitinha, quietinha, porque ela sabe exatamente a hora exata de, vamos falar assim, atacar, ou seja, de ser
atuante nas nossas vidas. A gente falou ontem das cores de Oxalá e eu falei também que a fé é sempre representada no branco, né? Justamente, se a gente olha para uma igreja, a gente vê branco. Se a gente olha, sei lá, para um templo religioso, uma mesquita, a gente vê branco. Todo templo religioso, ele faz essa associação com branco. Justamente da pureza, da tranquilidade, da calmaria, o céu, as nuvens, o branco, a tranquilidade. E Logunã também veste branco. O branco também é cor de Logunã. Assim como o branco, né, esse azul muito clarinho é de Logunã. O azul petróleo também é de Logunã. A vela prata também pode ser de Logunã, né? Então, essas cores bem brandas, próximas do branco, são cores de Logunã, né? Então, no ato de uma oferenda para o Logunã, eu vou usar velas brancas, velas prateadas, velas azul petróleo, que é essa cor do azul escuro, do céu escuro, né? Também associada ao céu, que é de Oxalá. As oferendas de Logunã sempre levam flores brancas, as velas brancas, o eucalipto, que é uma planta que pode ser oferendada, o bambu também é uma planta que pode ser oferendada para Logunã, que são o eucalipto desse aroma bem suave, a camomila também, que traz essa tranquilidade. Então, todos esses elementos que trazem esse sentimento são elementos que podem ser oferendados para Logunã. A água de Logunã é muito bacana, eu estava estudando, né? A água de Logunã é a água é o sereno, é aquela água calminha que cai de manhã, o orvalho da manhã. Aquilo é a água de Logunã, que é uma água bem branda, bem tranquila, bem suave, imperceptível. Se a gente não vai lá e, por exemplo, ver o mato lá molhado, a gente não vai saber que se cai o sereno ou não naquela noite. Justamente por isso, porque aquele sereno ele toma tempo para cair e às vezes o tempo é imperceptível aos nossos olhos, né? Da mesma maneira que Oxalá, a água de Oxalá é uma água cristalina, é uma água que de uma fonte, de uma nascente, por ser o grande radiador da fé. Uma coisa bem interessante, eu pessoalmente gosto muito, é o sincretismo de Logunã, né? Logunã, ela na Igreja Católica, ela é sincretizada com Santa Clara. E Santa Clara, ela foi uma freira, aqui está a imagem de Santa Clara, e ela tem uma história muito bonita, porque na mãozinha dela, da imagem de Santa Clara, tem essa cachetinha amarela com um pano branco, né? E a história conta que ela virou santa porque o convento onde ela morava tinha sido invadido por ladrões. E na ocasião, ela pegou o Santíssimo e saiu para cuidar, porque o Santíssimo na Igreja Católica é onde eles guardam as hóstias, né? Que na cultura cristã católica da Igreja Romana é onde eles guardam que o Santíssimo, né? A hóstia é vista como o corpo de Cristo. Então é um material sagrado também. Então, Santa Clara, como quando estava no convento e o convento foi invadido, ela pegou o Santíssimo e saiu com ele. E reza a história que a luz que saía do Santíssimo era tão grande, que ela cegou os ladrões ficaram com medo e foram embora correndo. E aí a gente entende por que Santa Clara é sincretizada como Logunã. Porque o primeiro ato que ela teve foi pegar o Santíssimo e sair correndo, ou seja, cuidar de Jesus Cristo, a essência cristã, né, o sagrado. E isso era de extrema importância para ela, né? Então ela cuidou da fé. E é isso que Logunã faz. Logunã atua retirando os excessos da fé. Ela clareia as nossas cabeças quando a gente está com a fé em excesso. Porque a fé em excesso faz mal, né? É uma história muito bonita que eu acho de Santa Clara e o sincretismo dela para Logunã. Eu acho que faz todo sentido justamente por causa dessa história, essa questão de clarear as nossas cabeças, trazer a iluminação, trazer a fé, né? Trazer a calmaria, a tranquilidade, né? E eu acho que é isso. A gente falou então ontem de Oxalá, de Oxaguian, Oxalufã, e hoje a gente finaliza o Trono da Fé falando um pouquinho aí de Logunã.